Bom dia, pessoal. Tudo bem? Quem já chegou por aqui, quem conseguiu madrugar? Deixa eu ver quem tá aqui. Leônia tá aqui. Mãe, bom dia. Bom dia, Gabi. Bom dia. HQ com café, a Gabi botou no grupo ontem. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, filho. Quem mais tá aqui? Ai, pulei aqui. E aí, pessoal, tudo jóia com vocês? Tudo, deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Acho que tá tudo certo. Pra mim tá tudo ok o som aqui. Só dá uma olhadinha aí. A Larissa, quem tá aqui mais? Deixa eu ver, não consigo ver aqui. A Ruth tá aqui. Bom dia. Ah lá, é isso aí. Bom, pessoal, quem for chegando, bom dia para todos vocês. Com muita alegria que eu abro mais uma vez aqui o nosso. Eu falo, não é nem o nosso canal, né? Na verdade, é a plataforma, é o portal. Hoje, né, para quem está aqui, para quem vai acompanhar depois a nossa gravação, né, que eu sempre lembro que fica lá no YouTube e também o podcast, né, lá o áudio lá no Spotify. Ok? Então, para quem depois estiver acompanhando, aproveitem porque é a última quarta quântica desse ano, né? Semana que vem eu não vou conseguir fazer, mas a ideia hoje é deixar os trabalhos que foram feitos anteriormente para a gente estar aqui agora, para que a gente entre na frequência da prosperidade, da abundância, sempre com base nas quebras e contratos, tá? A gente vai falar disso um pouquinho aqui. Por quê? A energia da virada do ano, essa troca, né? A gente tem a mudança de equinócio agora, dia 21, né, se eu não me engano. Então, tem muita energia chegando. Então, se a gente não se prepara minimamente para receber isso, a gente fica só naquele mundo do achismo, sabe? Então as pessoas que acompanham aqui o canal, as pessoas que já estão estudando, as pessoas que estão buscando evoluir aqui através da escola de harmonização quântica, né? Eu sempre falo que esse trabalho ele acontece aqui no plano físico, mas ele é muito, mas muito mais intenso no plano astral, né? Então as pessoas que estão já fazendo esse trabalho, que já sabem disso, nesse momento hoje, então nós abrimos a estrutura, então nós abrimos um trabalho, né, com a linha de caboclos, ciganos, exus também, mas mais forte de ciganos, para auxiliar aqueles que estão buscando essa questão da conexão com a prosperidade financeira, tá? Prosperidade financeira, falando de dinheiro mesmo aqui, nesse mundo, nesse universo que a gente está vivendo, principalmente nesses dias atuais, né, onde a escassez parece que ela ronda, ela tá à espreita aí querendo caçar suas vítimas, né? Então a ideia nossa aqui é trazer mais recursos, a ideia é trazer um pensamento que nos alinhe cada vez mais com essa estrutura de prosperidade que na verdade é um direito nosso, ok? Então hoje os portais que foram abertos foi muito legal, né? Estou aqui desde as 4 da manhã. Foi muito interessante porque está plasmado. Só que para ter acesso a essa estrutura, para conseguir fazer essa conexão, precisa da sua emanação, é aquilo que você emana, entende? Então, por isso a importância de quando a gente está aqui, quando eu quero esse caminho, por exemplo, e hoje o assunto é exatamente a questão financeira. Então, quando eu quero isso, eu tenho a minha contrapartida também. Quando eu quero desenvolver espiritualidade, quando eu quero desenvolver mediunidade, quando eu quero fazer esse jogo, quando eu estou com esse processo acontecendo aí também, isso é super importante, aquilo que eu emano. Tá, e por que a prosperidade não é? Tá? Então, os portais, né, a estrutura que foi aberta, que foram abertas, na verdade, é muito interessante, só que eu preciso fazer esse filtro aí. Bom, teve uma vez, né, eu acho que todos que estão aqui sabem que eu tenho que eu trabalho com as linhas de ciganos, de exus, caboclos, tal, que eu já rompi essa coisa da crença aí. Para quem ainda não fez, faça, vai estudar um pouquinho, vai entender o que é isso, né? Eu falo, o trabalho de harmonização quântica, ele não tem dogma, não tem paradigma, não tem religião, não tem nada. A gente vai estudando e a gente vai construindo aqui, cada um construindo segundo a sua crença, a sua verticalização. Nesse processo, nessa trilha de descobertas, de estudos, eu precisei quebrar e ressignificar muitas crenças, né? Anota essa palavra aí, crença, né?
Quais são as crenças que te bloqueiam? Quais são as crenças que te estruturam? Dá até a impressão que eu estou falando como palestrante motivacional, que você tem que pensar positivo e tal. Não, não é isso. A parte de pensar positivo, a parte de ser estrategista, de ser um bom empreendedor é outra coisa. Aqui, essa base, quais são as crenças que me sustentam, quais são as crenças que me impedem de ir para frente. Então tem muita gente que fala assim, mas eu tô com um problema de grana, cara, nossa, para mim parece que a hora que a coisa começa a acontecer, dali a pouco ela cai, eu subo e caio de novo, enquanto parece que eu tô subindo, tá tão legal, mas quanto mais alto eu subo, o tombo é maior e tal. Eu falo, olha, e qual é a crença que está sustentando tudo isso? Porque junto com a crença vem a estrutura de contrato. A gente começa a trabalhar a crença, fatalmente a gente vai começar a mexer na estrutura de contratos depois. Então é muito interessante porque quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, que já teve umas desilusões financeiras, né, que já quebrou como eu quebrei, eu deixo sempre claro aqui, né, tem gente aí, outro dia eu escutei o pessoal da motivação falar, mas a empresa não quebra, quem quebra é o empresário. Como assim, né? Então, são várias linhas de pensamento, mas eu já passei por esses dois processos, aí eu sei do que eu estou falando. Aí você volta, cara, você não tem mais força, você fala, cara, não, agora eu vou de novo. Aí você vai e cai de novo, aí você vai e cai de novo. E aí chega um momento que você fala, não, pra mim tá bom. Agora tá bom, a vida tá boa, é assim mesmo que eu quero viver, é assim que o que eu tenho tá bom demais pra mim, eu não preciso de mais nada, eu vou me contentar com isso. E ao mesmo tempo que você começa a adotar isso porque é uma crença, talvez de outras estruturas, de outras encarnações até mesmo, você tem ali dentro aquela coisa, fala, mas como que pode? Eu preciso avançar, tenho algo que é pra mim, não é possível porque eu não tenho, porque eu não posso ter. E aqui a gente não tá falando de ter posses, de ter muita coisa. Se der pra ter, beleza, tenha também, porque, gente, é tudo holograma, é tudo matéria, é tudo átomo, entende? Então, se você puder ter, de repente você tá quebrado e você começa a trabalhar aí a sua estrutura de crença, você limpa alguns contratos, e aí você vira um empresário, dá emprego para um monte de gente, e com essa linha de estudo que você tem, você consegue abrir a mente de muita gente, sabe? Não tem limite. Só que a pessoa fala, não, para mim tá bom, eu não quero mais avançar, é só isso mesmo, e acaba ficando também nesse holograma, sendo que na verdade não é nada disso. Uma vez, né, volto lá no gancho que eu trabalho com as meninas, né, com as pombagiras e tal, uma vez a Rosa Caveira disse, olha, vocês precisam prestar atenção no contrato de vocês, tinha lá as letrinhas miúdas, que vocês não, como vocês dizem aqui na Terra. A prosperidade, a abundância, tudo isso é um direito. Não é uma conquista, é um direito. Só que ao longo das encarnações que nós estamos vivenciando, presos na matriz de controle, dentro dessa linha estrutural holográfica, nós estamos perdendo isso. E hoje, quando a frequência planetária está mudando, né? Por isso que eu falo que tem que estudar, a frequência planetária está mudando, o eixo da Terra sendo ajustado ali, essa questão dos polos, que a gente não sabe quando vai ter uma inversão de novo, que a cada 26 mil anos tem uma estrutura. Quer dizer, é tanta coisa acontecendo que nós estamos bem no momento de ajuste. E tudo isso vem algumas lembranças que você pode até estar cruzando, por exemplo, uma realidade paralela onde você é super bem, super estruturado, você não tem as dificuldades que você tem aqui, e aí você chega aqui e fala, cara, e aí? E por que aqui não dá certo? Por que aqui não estou conseguindo? Por que aqui não funciona? Entende? Porque nessa realidade eu preciso fazer esses trabalhos que são consequências de outras encarnações. Então, a primeira dica sobre essa linha de prosperidade, de abundância, hoje especificamente estou falando de dinheiro, isso pode ser aplicado para a saúde, para relacionamentos afetivos, pessoas que não conseguem se alinhar, se ajustar com os relacionamentos, né, com os seus parceiros, pessoas que têm a questão da saúde, pessoas que têm até mesmo trabalho, né, não conseguem se encaixar, não conseguem encontrar um lugar para falar, olha, eu vou trabalhar aqui, eu gosto, esse é o meu caminho, eu me identifico com isso. Tudo isso fica muito confuso e aí o tempo vai passando, a pessoa não se encontra e vai gerando decepção, vai gerando frustração. Então, a ideia desse raciocínio é exatamente nessa linha hoje, tá? De pensar tudo isso, mas falando de dinheiro mesmo. Tá, quais são os pontos que a gente tem para a gente começar a pensar nessa reestruturação de crenças com relação à grana, com relação a essas questões de para alavancar a nossa prosperidade. Então, o primeiro ponto
Se você tem essa crença, para mim tá bom, para mim isso aqui não serve para você, desencana, vai seguir o seu caminho lá. Sérgio, mas tá errado isso? Não tem nada errado, gente, é tudo experiência. É tudo experiência. O ano que vem a gente vai ter um trabalho de 21 dias que nós vamos trabalhar exatamente essa questão da prosperidade. Aí quem quiser trabalhar para saúde, quem quiser trabalhar para emprego, quem quiser trabalhar para grana, isso vai escolher seu objetivo lá, mas nós vamos fazer um propósito de 21 dias. Esse horário aqui é 6 da manhã, eu consegui fazer o ajuste das 6 da manhã, para a gente fazer uma jornada de quebra de contrato. Vai ser totalmente gratuito, não vai ter custo nenhum. Eu vou fazer aqui mesmo pelo Instagram e vai ficar isso aí. Eu vou gravar e vou deixar para as pessoas que quiserem fazer depois também. Então, o que acontece? O primeiro processo é entender essas crenças. Se você fala assim, Sérgio, mas eu não quero, para mim acho que tá bom assim, vai ter uma complicação? Não, é só experiência. A sua vida aqui é uma experiência onde estão sendo coletados dados e informações, é só isso, ok? Quero melhorar a experiência, então vem com a gente porque a gente vai começar a trabalhar tudo isso. Então isso é muito importante. Tem um assunto que eu trabalho lá no módulo 2 do HQ, que é o seguinte, nós temos um assunto chamado transmigração consciencial. O que é isso? Então você tem uma estrutura de corpos sutis, olha a importância desse assunto dentro dessa questão de prosperidade que pouquíssimas pessoas levam isso em conta, talvez nem sabem disso, porque eu mesmo nunca ouvi ninguém falando sobre isso do jeito que eu estou falando aqui. Veja bem, você tem os corpos sutis, que são outras frequências. O primeiro que a gente encontra, que está mais próximo da gente, é esse corpo que a gente tem aqui no plano astral, que a gente sai à noite, aquela coisa toda, que a gente consegue trazer para o corpo físico algumas percepções desse corpo aí. Mas tem outras estruturas, a gente tem aqui no nosso universo local Teta, né, 32 corpos, 32 frequências, que se entrelaçam, que conversam entre si, né? Nós estamos falando de frequência, de energia, e tem informação ali que pode me beneficiar, que pode me auxiliar, que pode elevar o meu gradiente energético aqui também, que pode fazer esse intercâmbio e fazer com que as coisas comecem a serem transformadas aqui. Só que nós temos vários trabalhos que acontecem aqui que dentro dessa proposta de transmigração consciencial, algumas pessoas não conseguem acessar as outras informações. Esse trabalho de harmonização quântica, a apometria na harmonização quântica, o que ela faz? Exatamente o foco da apometria na HQ, por exemplo, é a transmigração consciencial. Além de você fazer os desdobramentos e trabalhar cura, atendimento para quem faz, a gente faz tudo isso, porém o foco da HQ... achei que era alguma coisa que depois eu leio, Gabi. O foco da HQ é exatamente o que? Você fazer a sua verticalização e trazer para cá os benefícios que você puder trazer. Entende? Então o que acontece? Só que dentro dessa proposta tem pessoas que, por ressonância, até mesmo pelos contratos com as equipes ou família cósmica, por isso que eu falo que é importante a disciplina, que eu já falei no outro dia aqui. Você vai fazendo um contato e lá de repente a tua estrutura fala assim para você, olha, nesse momento a tua etapa você topou que você faria esse trabalho X, então você fica preso naquele universo. Ele dá para expandir? Dá, porque você, quando você desdobra, você vai lá e negocia e fala, cara, deu errado, deu M, né, como a gente fala aqui, agora eu preciso rever isso aí. Só que as pessoas nem sabem, nem despertaram ainda para essa possibilidade, fica aqui tendo problemas e a vida parece que não vai, não avança, parece que vira um mendigo mesmo de tudo, na verdade, não é só de dinheiro não. Tá, algumas estruturas nesse processo de evolução e despertar, elas não conseguem avançar. Algumas ficam aprisionadas nessa questão um pouco mais terra, um pouco mais... Ele desenvolve um amor, por exemplo, por Gaia, por terra, e gosta muito dos rituais xamânicos, gosta muito de estar na floresta, gosta muito de fazer essa conexão. Tem algum problema aí? Nenhum. Só que o problema é que fica estacionado aí. Parece que aquele mundo é o fim, sabe? Então às vezes as pessoas têm experiência com os elementais da natureza e fala, cara, eu tô assim deslumbrado. E na verdade, quando você sai desse processo, todos eles, você vai para uma nave, você tem comandantes, você tem os tronados, os coroados que comandam o jogo aqui. Então eu tenho que transcender também isso, mas a pessoa não consegue, então de repente ela fica presa nesse universo. Uma outra forma que nós temos de despertar, que a gente trabalha, é quando eu consigo sair um pouquinho, a minha mente já abre um pouco mais, eu já não fico preso mais, eu valorizo tudo isso, eu experimento tudo isso também dessa outra estrutura aqui embaixo.
Mas eu preciso entender que tem algo além. As pessoas já conseguem entender um pouco mais sobre federação, sobre essa estrutura que tem planetária. Olha, a gente vive no sistema solar, mas a gente está dentro de um universo chamado Teta, que pertence a Naoshi, que é uma outra estrutura. A pessoa já consegue trafegar por aí um pouquinho. E depois, num outro movimento, a pessoa entende que nós temos essas dimensões que atuam, os seres que atuam em dimensões acima de 14, 15D, por exemplo, que as pessoas invocam fraternidade branca e outras estruturas e nem sabem que eles estão lá em 14, 15D, os seres que pertencem a esse grupo, entende? Então, quando você entra nessa vibe, aí você já está falando lá de estruturas Voronandek, Melquisedeque, Lanonandek, você já fala, cara, o que é isso? Por que eu estou falando tudo isso, gente? Porque não dá para brincar com as pessoas e falar assim, cara, se você fizer isso aqui, ó, batata, você vai... Batata é a coisa que eu falava lá em São Paulo. Você vai conseguir, vai dar tudo certo, a sua vida vai mudar e tudo mais. Você fica também num ciclo ali, tá? Vou dizer mais uma vez, existe o certo, existe o errado? Não existe experiência, eu estou trazendo aqui as possibilidades. Por que eu estou falando isso? Às vezes você está preso, achando que algumas situações elas estão amarradas, elas não avançam, porque a tua própria equipe está falando, cara, não é mais aí, já deu o teu ciclo, já encerrou o ciclo aí, você precisa ir para outro movimento, para que você tenha aquilo que você precisa. Isso envolve você, é relacionamento entre pai e filho, entre filho e pai, relacionamento de trabalho, às vezes até mesmo trocar de localidade, se abrir para um novo, porque aquele novo às vezes é exatamente a experiência que vai trazer você para o grau onde você precisava estar para que você pudesse evoluir e alcançar a consciência que você precisa nesse momento. Às vezes eu preciso estar com as minhas equipes, eu preciso estar numa outra proposta um pouco mais elevada, que eu preciso economicamente, financeiramente sair daquele patamar, eu preciso ir para uma outra frequência para que algumas preocupações daquele determinado degrau não mais ocupem a minha história, não mais ocupem a minha mente, tá? Então essa ideia da transmigração consciencial é bem legal, porque dá uma olhada qual grupo você se encontra. Eu estou mais preso aqui à natureza, estou curtindo aqui. O que eu preciso fazer para sair, para dar um salto se eu quiser, tá? E aí você vai trocando aí, porque a ideia, de repente, você está preso numa estrutura justamente porque tem os contratos lá de outras encarnações que te mantiveram, estão te mantiveram e mantêm você preso ou presa, né? Nessa vida. Deixa eu ler aqui o que a Gabi botou aqui. Maravilha, desde semana passada tem vindo para pedir isso às equipes. Show, Gabi. Quebra de contratos, acordos relacionados à prosperidade financeira, tanto nessa vida, vidas paralelas e em outras vidas. Show, Gabi. É isso aí. E é legal o que a Gabi colocou aqui. Ela botou exatamente assim, ó, tem vindo para eu fazer esse trabalho. Quando você opta, tá, que é você que faz a escolha nesse momento, em trabalhar, por exemplo, com a linha de Exus e Pombagiras. Então a gente tem lá o Exu Bará, Baraquezan, Exu Pimenta, Exu Pinga Fogo, Exu Brasa, que é essa galera que trabalha essa linha de prosperidade junto com a linha de ciganos. Ok? Então a gente tem aqui a nossa madrinha Sarida Saritá, que ela é assim, apaixonada por pessoas que querem mudar de vida, que querem compreender tudo isso que a gente está falando aqui, para que ela possa abrir os caminhos junto com os Exus, junto com os caboclos e fazer esse desenho aí, junto com as nossas equipes. Só que a gente tem que entrar lá. Quando a gente entra nesse processo, que a gente começa a fazer isso, gente, não é assim, eu vou chamar as equipes aqui e agora a coisa vai acontecer. Gabi, se você se sentir à vontade, bota aqui quanto tempo faz que a gente está trabalhando junto, Gabi. Eu, você, André... Bota aí, quanto tempo faz já? Se você sentir à vontade, tá? Depois, a hora que ela botar aqui, eu volto lá no assunto, se ela quiser. Vai chegar um tempo que você fala, agora eu quero fazer isso aqui, eu vou começar o meu processo. Aí você começa a fazer uma amizade com essa galera. Essa amizade começa a ser as quebras de contratos. O pessoal quer trabalhar, eles querem ajudar, porque eles sabem quanto que nós estamos lascados aqui. Porém, para fazer esse salto, para dar esse salto, eu preciso ver os contratos. Quem está cobrando o que de quem? Quais são as propostas que eu deixei em aberto lá atrás, as pendências que eu deixei, e a gente começa a fazer esse trabalho. Desde julho de 2020, então 1 ano e meio mais ou menos que a gente está trabalhando. Aí ela disse que na semana passada veio para ela começar a trabalhar. Não é assim, eu vou lá, bato na porta, a porta abre, eu entro e faço o que eu quero. Tem um tempo, tem um processo. Gente, isso é super importante porque eu entender isso é um pouco desafiante, mas se eu acolho essa informação,
Vai ter dia que vai estar mais leve, vai ter dia que vai estar mais pesado, mas você consegue avançar e permitindo, entendendo que não é você mais, que são as tuas equipes. Eu sempre disse aqui para a Gabi, né, que ela se manifestou, para o André, o investimento que eles fizeram. O investimento que eles fizeram no despertar, no entender mais os processos, os estudos, né? Semana passada eu falei disso, né? Invista na sua evolução, invista no seu despertar, não é só persista, mas invista nisso, né? Nesse movimento. Por quê? Porque vai chegar nesse ponto, quando a gente entra na prosperidade, quando a gente entra na questão da grana, automaticamente o pessoal só fica esperando você. É como se você estivesse no banco, no caixa eletrônico, você tira o dinheiro, você põe a mão no dinheiro, o assaltante vem falar, daqui, é meu isso. Tá? Então isso é super importante, por quê? Porque a gente vai construindo, às vezes eu preciso avisar também que há perdas, porque tem algumas coisas que não são nossas, que a gente vai perder, vai limpar, num primeiro momento a gente não entende, mas depois quando isso volta, a energia que volta, isso volta realmente multiplicado, e você volta com um pouco mais de segurança, né? E aí você vai entendendo que o jogo é diferente. E aí você olha para trás e fala, nossa, não tem cabimento, não dava para ser do jeito que eu queria lá naquela estrutura, não tinha como mesmo, tá? Então essa ideia da gente pensar um pouquinho sobre a transmigração, sobre criar esse vínculo com as equipes, sobre entender quem são essas estruturas que podem estar aqui próximas a nós. Aí você fala assim, Sérgio, mas cara, eu não curto esse lance de Exu, minha religião, minha crença, não dá. Ok, então você chama de equipe, você chama de guardião, você chama de anjo da guarda, você chama de como você quiser, mas por favor, faça conexão com alguém que está no plano astral, porque é lá que está sendo feito toda a tramóia. Quando você vem para cá, você precisa ter essas informações, você precisa e você merece ter esse suporte. Você não fica você por você mesmo. É aí, né? Eu acho que na semana passada eu disse isso, não lembro, tá me vindo aqui, quando a gente consegue, né? A gente consegue na disciplina estabelecer metas e a gente vai avançando, a gente vai desenvolvendo um pouquinho, a gente consegue abrir esse radar e a gente consegue trazer os resultados, mas é a disciplina. Aí eu vou ficando amigo do povo lá do outro lado, não, eu vou abrindo a ressonância para que eu perceba que eles sempre estiveram aqui, aí eu vou dando essa abertura para eles. A Leônia botou aqui, eu já tenho vindo fazer umas quebras de contratos, sinto que é exatamente assim, quanto mais vai trabalhando, mais aparece. É isso aí. Gente, depende da história, tem gente que está aqui há 450 mil anos, a gente tem gente até mais antiga aqui, entendeu? A gente tem gente aqui que chegou junto com os Anunnakis para fazer os trabalhos lá, Enki, Enlil, aquela coisa toda, que está preso aqui até hoje, entendeu? E aí, como é que faz? Tá? Nós temos os heróis de guerra, né, que viemos depois aqui para, no caso eu me coloco nessa posição, a gente veio aqui para ajudar no resgate, né, mas tem gente que faz muito mais tempo aqui e se perdeu pra caramba. Ah lá, Juliane disse, ó, eu sou do xamanismo, mas onde vou trabalhamos com tudo, caboclo, cigano, arcturianos, fraternidade branca, e a lista não termina. É isso aí, Juliane, é exatamente isso. Não tem como terminar. E a ideia é você ter essa, na minha opinião, né, você ter esse lugar onde você tem uma segurança, onde você tem um apoio e expandir cada vez mais, porque não tem limite, gente. Não tem limite, não tem fim o processo. E aí tá, mas nesse momento que a gente está vivendo aqui, as experiências que a gente está vivendo aqui, a gente merece viver ela assim, top, com tudo aquilo que eu tenho direito para que eu tenha essa segurança e manter essa frequência. Aí a gente vai entender um pouco mais o que é vibrar na quinta dimensão. Tá? O que é esse processo, o que é entender como é que tem gente que vive em 5D, como que é isso? Como seria viver em 5D? Como que eu vou entrar com uma cabeça fechada, uma mente fechada numa frequência que não aceita, não tem como você conviver ali mais. Deixa eu voltar aqui, que é mais que eu marquei aqui. Esse lance da transmigração é bem legal, tá, gente? Quem quiser pesquisar depois, que você emana aqui. Outra coisa legal. Eu preciso abrir um pouco quando a gente vem nessa linha. Reflita aí, né, como você quiser. Você tem algo que você fala assim, nossa, meu coração ele quer ajudar as pessoas, eu adoro ajudar as pessoas. Aí você às vezes tira de você, tem gente que fala assim, olha, a pessoa tira a roupa do próprio corpo e dá para o outro, fica nu, por exemplo, de tão boa que ela é. Para algumas pessoas vai ser o máximo, falando, nossa, que pessoa generosa.
Se você olhar no frigir dos ovos ali, a ideia não é que você dá o que você tem. A ideia é que você compartilhe o que você tem. Tá? Primeiro, pensa em você, ó, como é que tá a sua vida, como é que tá a sua estrutura. E aqui, para quem gosta desse povo dos coach, do pessoal que fica falando de como fazer financeiro e tarará, eles têm uma fala que eu acho legal, eu sei porque eu estava nesse mundo, né? Eu vim de lá também, que é o quê? Primeiro, quando você recebe uma grana, faz o pagamento para você. E atrás disso tem uma estrutura de física quântica que você alimenta esse ciclo. Primeiro você precisa ter uma estrutura de, seja lá mínima, que seja mínima, que primeiro alimente a sua base para depois você poder fazer algo para o outro. Tá? Eu me lasquei pra caramba porque por 3 ou 4 anos eu fiquei num projeto lá em 2001 mais ou menos, que eu fiquei, cara, aquilo me foi um atraso de vida, eu achava que eu estava abafando e depois para limpar tudo aquilo, por quê? Porque eu não tinha nada meu, eu ia tudo que era meu era dos outros, sabe? Eu fiquei compartilhando, eu vivi uma experiência que eu não recomendo para ninguém. Você precisa compartilhar o que você tem, porque primeiro é você que emana. Então, às vezes, talvez para aqueles, né, me ver essa informação, só estou transmitindo aqui, para aqueles que estão querendo buscar uma linha de prosperidade, uma linha de fazer essa roda girar um pouco mais, dá uma olhadinha para isso. Será que de repente você está ajudando a pessoa certa? Será que você está ajudando da forma certa? Será que a forma como que você está fazendo não está cortando o ciclo, bloqueando o ciclo ao invés de alimentar o ciclo? Tá? É importante fazer isso também, tá? Gente, não desistam do seu processo. Ele não o processo ele é desafiante. Eu nem uso a palavra difícil, né? Que não vai ser fácil. Ele é desafiante, o processo é desafiante, mas as experiências no processo, elas são maravilhosas. Elas são maravilhosas. A hora que você vai passando a cada etapa, você fala, caramba! Aí você vai vendo o tamanho que você fica, né? O jeito que você vai se transformando. Um outro ponto que eu quero abordar aqui, gente, para vocês, usem e abusem da geometria sagrada. Usem e abusem. Né? Olha os Merkabas que a gente tem da harmonização quântica. O Drunvalo Melquisedeque, ele fala dos Merkabas, dá uma pesquisada, vê, não sei se semana passada eu deixei isso aqui, dá uma olhadinha na história do cara, vê se você se identifica um pouquinho lá também. Olha para sua glândula pineal, como é que você atua junto à sua glândula pineal, como é que você tem trabalhado isso, você já tem canalizado energia pedindo ali para o teu cérebro, não coração, não é sentimento, é cérebro, para que ele jogue para você as possibilidades de conexão. Como é que você tem trabalhado isso? Porque quanto mais você faz isso, quanto mais você faz partindo de você o processo, mais você vai conseguir ter resultado. Tudo no universo é geometria. Dá uma estudada lá os sólidos platônicos, entende um pouquinho como é esse jogo, entenda um pouco mais o que está à sua volta, né? A glândula pineal, por exemplo, ela tem todas as geometrias lá. Os cristais de apatita que estão lá, está tudo contido ali. Aí você vai entender, por exemplo, por que há todo um esforço para que você nem saiba que você tem pineal, que você nem queira trabalhar a sua pineal. O pessoal fala muito do terceiro olho, mas eu preciso pensar num jeito um pouco mais científico, né? Pensa na pineal ali, como os benefícios que você vai ter de conexão. E aí sim, você vai usar esse recurso, por exemplo, para começar a atrair aquilo que você está emanando, tá? Então a ideia, gente, desse bate-papo de hoje aqui era trazer essa reflexão mesmo sobre prosperidade. Tem um portal aberto aqui para aqueles que quiserem, né? Depois ouçam novamente, façam conexão quando vocês quiserem. A receita é, olha, eu estou me conectando com as equipes de harmonização quântica, com as equipes da estrutura de apometria da harmonização quântica. Vocês podem pedir e de acordo com aquilo que é permitido com relação ao nível de energia que vocês estão emanando, vocês vão receber esse auxílio. E aí vocês comecem a jornada. Eu indico que para quem já faz o ancoramento, para quem já faz meditação, amanhã a gente vai ter meditação. Eu quero ver se eu levo um pouquinho também para esse lado aqui, para a gente dar sequência, né, para quem quiser acompanhar. Para quem já faz, então, quando você for fazer o teu movimento nessa semana, bota uma meta aí, 10, 15 minutinhos para quem não faz, para você se conectar com as suas equipes, para essa virada de ciclo, né, de 21 para 22, né, 22 a gente tem número par, né, então é bem interessante, você vai trabalhar ali
já direto com a linha de Oxóssi, o Baluayê, para quem acredita nos orixás, para quem gosta dessa linha. Então é um pouco mais de fluidez. Então a proposta é que a gente entre nessa conexão para aqueles que quiserem. Tá? Isso vai ficar aberto aqui, vai ficar gravado. Depois eu não vou conseguir subir agora, mas mais tarde eu vou subir no YouTube e também lá no Spotify, tá bom? Deixa eu ver aqui. Amor botou aqui, os sprays de prosperidade abrem caminho e tem auxiliado bastante. Exatamente, amor. Obrigado por ter lembrado aqui. O pessoal tem dado feedback muito legal dos sprays que a gente tem. Gente, eu falo, mas que não é só propaganda, não, eu uso. Ó, o meu tá até acabando, viu, amor? Eu vou até deixar aqui, ó, depois você me carrega aqui. Por quê? É o quebra-demanda e abre caminho, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. É com isso aqui que eu trabalho. Deu certo, gente. Isso funciona. Entende? Então eu vou usar as ferramentas que eu tenho, os recursos que eu tenho, de acordo com aquilo que eu acredito, tá bom? Eu preciso desconectar, porque 7 horas já tem uma outra missão aqui, tá bom? Um beijo grande para todos vocês, paz, luz, muita harmonia, obrigado por vocês estarem aqui, que o dia de vocês seja de muita luz, pensa na prosperidade que você quer atrair para você, e dali, desse ponto de, olha, eu quero atrair isso para mim, eu quero potencializar, tá? Mas eu quero assumir essa responsabilidade. Onde é que eu entro com a minha parte? Onde é que eu entro com a minha autorização? Qual é o empenho que eu preciso colocar aqui? Qual é a energia que eu preciso colocar para que isso venha de forma mais sutil, de forma depois ela vai descendo um pouco mais, de forma mais concreta, e aí sim eu começo a materializar tudo isso. E aí com certeza você vai fazer isso para você. Lembra que você tem uma família, que você tem uma linha de ancestralidade. Tudo isso está sendo envolvido, né? Você começa a movimentar, todos serão afetados, e se a tua energia for legal, todos serão beneficiados no seu devido tempo, assim que as equipes vão trabalhando e organizando para vocês. Lembre-se, as equipes querem o nosso bem, eles querem que nós sejamos plenos, seja na saúde física, emocional, financeira e espiritual, tá bom? Um beijo no coração, fiquem bem, um bom dia, e amanhã às 20 horas nós temos meditação aqui no YouTube. Aqui não, no Instagram, lá no YouTube, tá bom, gente? Mas o link vai estar lá no nosso Telegram, se ainda não segue, dá uma olhadinha lá e vem acompanhar a gente lá no Telegram também, tá bom? Obrigado, gente, um bom dia para vocês. Tchau, tchau.